E aí, jogadores de LoL, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, eu também sou conhecido como OnMeta, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre suporte de Engage versus suporte de Peel, tá? Só para deixar claro aqui, vamos deixar claro o que eu estou usando como suporte de Engage. Suportes de Engage são suportes, por exemplo, normalmente são Melissa que tem a capacidade de Engage, né? Tipo Leona, Nautilus, esse tipo de campeão. Só que eu tô colocando aqui também campeões como, por exemplo, Thresh, ele entra nessa definição porque ele tem uma possibilidade de engage, principalmente na lane. Ele não é o melhor suporte de engage, tá? E ele também não é 100% melee, né? Ele tem um certo range, mas ele tá enquadrado nisso ainda, tá bom? E, por exemplo, o Braum também entra um pouquinho nisso, porque ele tem a possibilidade de ter engage, mas não é a função primária do Braum, tá? Também. E ele também não é o melhor engage do mundo, tá? Mas esse tipo de suportes são suportes mais tanques, beleza? E para suporte de peel aqui, eu tô usando não só os que peelam, como por exemplo, Lulu, Morgana, Nami. Também tô colocando nessa classificação aqui os suportes meio que mage barra range, por exemplo, Zyra, deixa eu pensar em uma outra aqui, Lux, tá? Sei que Lux ainda tem o shield ainda, né? Ela dá um pouco de peel, tá? Mas tô basicamente colocando o suporte tanque, melee, barra suporte mage range de peel, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, antes de a gente começar, eu quero só explicar o seguinte. Eu vou mostrar 4 pontos, vou falar sobre quatro coisas distintas sobre esses dois tipos de suporte, tá? Eu vou falar sobre a lane deles, sobre controle de visão barra terreno, vou falar um pouquinho de skirmish e um pouquinho de teamfight, beleza? Então vamos lá, começando lane phase. Bom, a lane phase desses suportes, eles têm algumas diferenças e vou explicar pra vocês. A primeira coisa é o seguinte, normalmente, igual eu te falei, o suporte de peel, ele normalmente vai ser ranged, tá? Então, isso já traz algumas coisas, algumas vantagens pra ele. Primeira coisa, no level 1, se ele é ranged, dificilmente ele por algum motivo não vai poder bater na wave, tá? Então significa que ele pode ter um controle da wave um pouco mais cedo, porque se o Braum for tentar bater nos minions também, ele tem uma chance muito grande de ser atacado, tanto pelo AD Carry do suporte range, tanto pelo suporte, tá? Então normalmente o controle da wave desses caras aqui, tá? É um pouquinho melhor no começo do que esses aqui, beleza? Segunda coisa da lane phase deles. Normalmente, esses tipos de suporte, eles vão sempre querer jogar com vantagem de wave. Por quê? No começo do jogo, até level 5, 6, o que acontece? O dano dos minions é muito considerável nas trocas. Então, o que acontece é o seguinte, o all-in desses caras aqui nunca é tão bom quanto esses aqui, mas já vou falar sobre isso, beleza? Então, por que eles sempre querem ter vantagem de minions? Eles sempre querem ter vantagem de minions para diminuir a chance deles perderem ou tomarem all-in. Beleza? Sem contar também que mais minions, se o outro suporte tiver algum skill shot, fica mais difícil de acertar, porque você tem mais minions para se esconder, certo? Falando agora do all-in. Uma característica dos suportes melees, ou de engage, é que eles têm uma boa possibilidade da engage, all-in. Normalmente eles têm mais CC e também tem um pouco mais de vida, que ajuda na troca, tá? Uma vida flat, tá? Uma vida que eles já têm por base. Outra característica também é que os suportes que normalmente são melees, como eles têm CC, eles também são melhores para poder dar follow-up em ganks ou alguma coisa assim, algum TP atrás, ou roam de algum laner. Beleza? O que acontece? Normalmente nessa lane, o começo da lane dos suportes que são de peel ou range, tem uma lane phase um pouco mais forte, porque eles conseguem controlar o wave de maneira mais satisfatória, entendeu? E com o passar do tempo, isso acaba mudando um pouco, porque esse suporte aqui, ele vai pegando mais níveis e vai tendo mais possibilidades da engage. Por exemplo, pegou o ultimate, pô, mais uma skill, mais alguma coisa que provavelmente o suporte de peel vai ter que ficar com medo, tá? E aí ele vai conseguindo aumentar a threat ou ameaça, tá? Que ele tem em cima do outro suporte. Beleza? Próximo tópico.
Então vamos para o próximo tópico, que é controle de terreno ou então controle de visão. Igual eu falei, os suportes ranged, eles normalmente vão conseguir controlar o wave melhor. Então vou dar uma palhinha aqui pra vocês. Seguinte, a Lulu conseguiu o push aqui, jogou os minions embaixo da torre do Braum, tá? Junto com o AD Carry dele. E aí ela vai ter a possibilidade de se movimentar pelo mapa, certo? Então, quando ela começa a se movimentar pelo mapa, ela pode ir pra colocar uma ward, ela pode ir pra poder entrar dentro da jungle inimiga pra ver se tem campo, ou tentar achar outro jungle inimigo junto com o AD Carry, ou com o próprio jungle dela, tá? Ou ela pode, por exemplo, ir pro mid. O que acontece? Se você pegar os suportes de range que não tem muito CC, por exemplo, Soraka, Lulu, quando eles se movimentam, por exemplo, para jungle inimiga ou para lane adversária, por exemplo, a mid, eles têm uma ameaça pequena, tá? De conseguir matar, ou não pequena, mas menor do que um suporte, por exemplo, que seria fazendo a mesma coisa que, por exemplo, Leona, Nautilus, Thresh, entendem? Então, essa é uma característica. Porém, por eles serem range e provavelmente terem esse controle de wave melhor do que o suporte melee, o que acontece é que eles têm mais oportunidade de fazer isso, você entende? Então são características, não tem muito a ver com bom ou ruim, depende do que você quer um pouco, tá? Segunda coisa, eles podem se movimentar não só para colocar visão e para tentar matar alguém ou alguma coisa assim, mas eles também podem tentar tipo um controle de terreno. Como assim um controle de terreno? Eu posso subir para poder ficar meio que vigiando o dragão, guardando o aronguejo pro meu jungle, esse tipo de coisa, tá? O que acontece? Eu tenho mais possibilidades de fazer isso, talvez, eu tenho mais oportunidades de fazer isso por eu ser um suporte ranged, porém, eu não tenho uma ameaça tão grande, ou então eu tenho algumas vulnerabilidades. Por exemplo, uma Lux no Rio, dependendo de como for, se tem uma ward vendo ela, alguma coisa assim, se ela toma engage, ela provavelmente vai morrer, ou tem uma chance de morrer mais alta do que o suporte que é melee, entende? Então, são características desses suportes. Vamos para outra visão agora. A gente vai falar agora de Skirmish, beleza? O que seria Skirmish? Skirmish são essas lutas menores, tá? 2v2, 3v3, 3v2, 2v1, não precisa ser igualdade, não precisa ter igualdade numérica, tá? Mas são essas lutas menores. Então vamos imaginar o seguinte, os suportes de engage, eles têm uma vantagem nesse ponto, tá? E eu posso falar que é uma vantagem, por quê? O CC, o controle de grupo, ele é muito importante nesse tipo de luta. Por quê? Você dá um stun em algum personagem, então esse personagem não consegue bater, ele fica imóvel, e aí é mais fácil de acertar ele também. E aí, às vezes, você pode reposicionar ele também, certo? Os suportes de peel não trazem, mas eles podem até ter algum CC, mas normalmente nunca tem um CC tão bom, ou então, por exemplo, é um CC que é um pouco difícil de acertar por conta da velocidade do projétil. Por exemplo, o Q da Morgana, certo? O Q da Morgana é um ótimo CC, certo? Porém, ele não é todo mundo que toma, se você flechar, certo? Ela já não tem mais muitas outras possibilidades do que fazer na luta, beleza? E os suportes de engage normalmente vão ter mais possibilidades. Então, sim, nesse quesito, os suportes tanks ou de engage, eles têm mais vantagem em relação ao suporte de peel. Talvez por isso que os suportes de engage normalmente são um pouco mais preferidos no competitivo, porque no competitivo essas movimentações, essas brigas por coisas, dragão, um arauto, roubar um campo, alguma coisa assim, elas são mais comuns e elas acontecem quase que sempre. Então, nesse quesito existe essa diferença, talvez por isso que no competitivo aconteça essa preferência no quesito de suporte tanque. Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre lutas, tudo bem? Primeira coisa, é claro que você não necessariamente precisa fazer uma luta 5v5 para poder ganhar uma partida de LoL, tá? Você tem recursos que você pode usar para não precisar lutar 5v5, então se você for lutar 5v5 você ter já algum tipo de vantagem, visão, alguma coisa assim, tá? Porém, o jogo tem obrigado você a lutar, beleza? Isso acontece. E porque talvez os suportes de engage, melee ou tanque, como você for chamar, ou qual tipo de suporte
suporte for, de engage, eles têm uma certa vantagem. Mesmo que você acerte o seu macro, mesmo que você acerte ele, faça uma boa rotação, igual nesse exemplo aqui, que o time do Red Side tem essa vantagem numérica em relação ao time do Blue Side, tá? Eles têm essa vantagem numérica, então, pô, acertaram alguma coisa, acertaram no macro deles. Porém, o que acontece? Depois que você acerta no macro, você precisa acertar na parte individual. Então vamos dar um exemplo aqui. Se essa Ashe ela dá um passo um pouquinho pra frente e toma um cooldown, por exemplo, toma o ultimate da Leona, provavelmente a Ashe vai morrer, certo? Acompanhada aqui pelo follow-up dos companheiros da Leona. E pronto, mesmo com um macro acertado, ela errou no individual. Só que nem tudo é fácil assim. Se a Leona também erra esse ultimate, tá? Se a Leona erra o ultimate, o que vai acontecer? Vai acontecer que a Ashe, o Jace e a Ahri, eles vão poder ser mais agressivos ainda, porque o cooldown que a Leona gastou foi muito importante, tá? E aí agora ela não tem mais, e agora a ameaça, o threat dela diminui um pouquinho, beleza? Ao mesmo tempo, falando agora um pouquinho dos suportes de peel, tá? O que acontece? Eles vão ter uma função um pouquinho diferente. Eles não conseguem criar essa oportunidade. Se vocês trocarem isso aqui, certo? Se o time da Leona que estiver batendo na torre, o suporte de peel ele não consegue criar, mas ele vai trazer algum outro tipo de utilidade, tá? Então, tem um pouquinho dessa diferença. Normalmente, os suportes de engage eles são um pouco mais preferíveis para a luta porque eles conseguem criar oportunidades. E quando você consegue criar alguma coisa, uma chance de algo dar certo, além disso ser melhor, o time inimigo tem uma coisa a mais para pensar. Ou então a pessoa que pode tomar aquilo tem uma coisa mais para pensar. Tipo, não posso tomar o ultimate da Leona, não posso tomar a âncora do Nautilus, não posso tomar o hook do Thresh. Então tem uma coisa a mais para ele pensar, para ele se preocupar, tá? E isso tudo causa efeitos, positivos ou negativos. Beleza? Bom, eu quis falar bem por cima sobre esse tema de suporte peel versus suporte range, tá? Eu provavelmente vou trazer vídeos entrando um pouquinho mais a fundo ainda sobre essas classificações de suporte, inclusive de outras lanes também. Vou trazer, tipo, sei lá, um champion que é tank no top, ou versus um champion que é split push, alguma coisa assim, tá? Então, só pra vocês entenderem que os tipos diferentes de champions vão trazer características diferentes. Normalmente, algumas são mais úteis para o competitivo do que outras, e é por isso que vocês veem mais um tipo de campeão do que o outro. Beleza? Então, quis passar por cima. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir e mandar pro seu amiguinho que é suporte, para ele entender se ele vai querer realmente jogar de suporte peel todas as vezes, ou então só de suporte tanque. Beleza? Valeu!